Boa tarde, ou boa noite, bom dia, seja lá que hora você estiver assistindo. Esse é o episódio de estreia do programa Nenhuma Gota. Meu nome é Bruno Gilga. Meu nome é Leandro Lanfred, estamos aqui estreando o programa Nenhuma Gota de Petróleo para Israel e mais nenhuma gota de sangue palestino derramado. Nesse programa, a gente vai tratar dos eventos acontecendo na Palestina, os eventos, a solidariedade internacional ao povo palestino, coisas que têm acontecido em diferentes partes do mundo, e também vamos estar, com a ajuda de entrevistados, a gente abordando a luta em apoio ao povo palestino. É exatamente isso. A gente quer que esse programa seja uma ferramenta para essa luta que, nesse momento, é uma das lutas mais centrais de toda a classe trabalhadora, da juventude, de todos os povos do mundo contra o imperialismo, contra o capitalismo, que é a luta do povo palestino por uma Palestina livre do rio ao mar e a luta para barrar o genocídio que o Estado ilegítimo de Israel está perpetrando contra o povo palestino nos últimos 22 meses, com um salto horrendo, mas também há décadas, e é também essa história dessas décadas que a gente vai buscar recuperar aqui, pouco a pouco, a cada episódio, com a ajuda, como o Leandro disse, de convidados e convidadas que são lutadores, ativistas, intelectuais fundamentais da causa palestina aqui no Brasil e, às vezes, também internacionalmente. E começando nesse primeiro programa, né, que a gente vamos ter uma entrevista logo, a gente quer comentar também alguns eventos recentes que aconteceram, né? Como o Bruno falou, a entidade sionista vem há décadas cometendo um genocídio, mas vem dando um salto nisso. Um salto que a gente vê numa ofensiva brutal em Gaza. Agora estamos se preparando para fazer, já começaram, na verdade, a ocupação da cidade de Gaza. Isso acontece ao mesmo tempo que o Estado de Israel votou, algumas semanas atrás, que anexava, literalmente, a toda a Cisjordânia e anunciou a criação de um novo assentamento que quebra a continuidade geográfica entre duas das maiores cidades ainda detidas pelo povo palestino na Cisjordânia e que foi declarado por ministros de Israel como sendo o fim de qualquer pretensão à criação de um Estado palestino. Ao mesmo tempo, né, que a gente está tendo essas medidas, o horror que a gente vê a cada dia do que acontece na Cisjordânia, e nem falar em Gaza, também temos importantes manifestações de solidariedade acontecendo no mundo, né? Mas as iniciativas de solidariedade estão se expandindo e se fortalecendo muito pelo mundo. A gente vai falar um pouco disso ainda hoje e vai com certeza cobrir bastante disso de perto, dia a dia, ao longo dos nossos próximos episódios. E não é à toa que isso está acontecendo nesse momento, né? Justamente porque, como você estava dizendo, Leandro, está avançando terrivelmente o grau de barbárie, a brutalidade, o nível de choque que as pessoas sentem no mundo inteiro pela crueldade tão extrema do que a entidade sionista, o Estado de Israel, está fazendo contra todo o povo palestino e, em particular, na faixa de Gaza. O bloqueio já dura 18 anos, mas nesse momento ele está sendo usado justamente para transformar a fome numa arma de guerra, com centenas de palestinos, a maioria crianças, tendo morrido de fome só nas últimas semanas. É uma coisa abrumadora. Medidas como a gente viu agora nos últimos dias, o ataque direcionado contra jornalistas, um ataque direcionado, assumidamente direcionado contra os jornalistas da Al Jazeera, como foi o caso de Anas al-Sharif, que é uma voz muito importante, reconhecida, né, como repórter palestino para Al Jazeera, e vários outros jornalistas que foram diretamente atacados. E, ao mesmo tempo, a gente está vendo também manifestações crescendo dentro de Israel que são claramente um problema para o Netanyahu, para o governo e para o regime israelense, né? Nessas manifestações tem medidas que são mais minoritárias que a gente vê, especialmente por parte da juventude,
que se posicionam com um conteúdo que é frontalmente contra o genocídio, contra o papel que o Estado de Israel cumpre, inclusive jovens que a gente vê se manifestando e dizendo que vão enfrentar prisão e as punições que vierem do regime israelense para se negar a servir no exército, dizendo que servir nas forças armadas de Israel é invariavelmente, incontornavelmente, né, atuar e ser ativamente conivente com o que Israel está fazendo. E, por outro lado, enquanto tem essas manifestações com esse conteúdo de apoio direto ao povo palestino por parte de setores mais minoritários da juventude, tem também manifestações que a gente está vendo com um peso muito maior e massivo, e as manifestações de centenas de milhares e as greves, que tem um conteúdo bastante mais limitado, né, que não é o de questionamento e choque contra o que é todo o projeto do Estado de Israel, mas ainda assim é, ao mesmo tempo, um problema para o governo Netanyahu, porque estão exigindo o cessar-fogo e as medidas necessárias em defesa, né, principalmente da busca do retorno de reféns, mas ainda com esses limites, estão nesse momento mostrando, sendo mais um fator de fragilização do governo Netanyahu e do regime israelense, né, Leandro? Com certeza. Eu acho que essas manifestações, né, que exigem o cessar-fogo acontecem no momento de renovada ofensiva genocida que o exército de Israel vem cometendo na faixa de Gaza, depois de uma série de agressões em países vizinhos, né, recentemente. Tivemos bombardeios na Síria, no Irã, e essas manifestações de oposição ao genocídio, mais minoritárias, como são essas ações muito interessantes dos jovens, a gente encontra às vezes nas redes sociais algum que queima o seu cartão de alistamento ou manifesta isso, mas a gente vê em todo o mundo grandes mostras de solidariedade acontecendo. Volta e meia tem alguma grande manifestação. Teve, acho que faz menos de uma semana, uma manifestação muito grande em Sydney, na Austrália, bem emblemática, atravessando ali uma ponte famosa ali daquela cidade, desse país. Temos manifestações que acontecem em países europeus importantes, ao mesmo tempo que também encontram uma repressão, né? Essas ações dos países europeus, a gente vê uma criminalização à solidariedade palestina acontecendo em países como a Alemanha, na França, inclusive um camarada nosso, o Anas Kazib, sofre, né, um processo judicial por apologia ao terrorismo, por 2 tweets. Então, a causa palestina é uma causa para os trabalhadores de todo mundo. E também por isso, vários governos imperialistas atuam para reprimir a solidariedade ao povo palestino, mas ela crescentemente tem eco, e a gente tem visto nas redes sociais acontecendo em diversos lugares do mundo, e nos inspira a erguer esse grito aqui, né, de nenhuma gota de petróleo, nenhuma gota de sangue palestino derramado. Exatamente isso que a gente quer, para isso que a gente quer contribuir com esse programa, para o fortalecimento desse movimento de solidariedade ativa com o povo palestino também aqui no Brasil. E aproveitando esse gancho, parte dele tem sido aqui no Brasil justamente essa campanha e esse movimento pelo embargo energético contra o genocídio e, em particular, contra a exportação do petróleo brasileiro para Israel. E você, Leandro, para quem não sabe, Leandro além de editor do Esquerda Diário, militante de décadas, atualmente diretor do Sindipetro, do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, e tem sido uma voz muito ativa dentro dessa campanha Nenhuma Gota Mais de Petróleo Brasileiro para Israel. Então, aproveito e te peço para você comentar e explicar um pouco mais sobre essa campanha, Leandro. Obrigado, Bruno. Então, a máquina de guerra da entidade sionista se sustenta com armas, mas não só armas. Precisa de combustível para alimentar seus tanques, seus caças, e inclusive seus assentamentos criminosos precisam de combustível. E uma parte grande desse combustível vem do nosso país. Um relatório feito pela ONU mostrou que no começo de 2024,
junto com 2023, 9% de todas as importações de combustíveis de Israel vieram do nosso país. 9%. Somos o 5º país que mais exporta petróleo para Israel, quase empatado com o 4º país. E os dados do próprio governo brasileiro, da Agência Nacional de Petróleo, que é a agência que regulamenta a atividade petrolífera no nosso país, apontam que as exportações brasileiras de petróleo para Israel aumentaram 51% em 2024 em relação a 2023. Ou seja, em meio a essa escalada genocidária em Israel, que aconteceu após de outubro de 2023, aumenta a venda de petróleo brasileiro. Isso fala muito mais alto, a meu ver, do que os discursos de genocídio. O governo Lula tem falado, e está correto chamar o que é como genocídio, mas fala muito mais alto esse comércio. E esse comércio não é só petróleo. O próprio governo federal, através da Apex, que é a Agência de Fomento ao Comércio Exterior, uma agência ligada ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e que tem como dirigente da Apex o Jorge Viana, um quadro histórico do PT, ex-governador do Acre, uma entidade que promove uma série de seminários e vem promovendo relatórios, está lá no site deles, incentivando a que aumente o comércio com Israel. E o comércio de petróleo, como todo movimento palestino chama, é um ponto crucial para desmantelar a máquina de guerra de Israel, junto às armas, parar essa entrega de petróleo. E no caso brasileiro, acho que ilustra muito também como cada vez mais o petróleo não é nosso. Quem exporta petróleo brasileiro para Israel? Não é só a Petrobras. A Shell, a Total, a Equinor, são todas empresas imperialistas. A Equinor estatal norueguesa, a Total uma empresa imperialista francesa, a Shell anglo-holandesa, todas elas exportam petróleo, porque o petróleo é crescentemente de propriedade imperialista no nosso país, seja por campos de petróleo que são leiloados, mas também na própria estrutura da Petrobras, que é cada vez mais privatizada. 42% das ações da Petrobras são estrangeiras hoje em dia. Isso é mais do que o capital do que é do próprio Estado, que é só 37%. Então, ela é administrada para o Estado, mas a serviço do lucro do imperialismo, dos acionistas. E nada mais coerente com isso que fornecer combustível ao grande aliado do imperialismo norte-americano no Oriente Médio, que é a entidade sionista. Então, eu acho que isso ilustra muito, é muito eloquente da privatização que a gente sofre. Inclusive, o último envio de petróleo que a gente conseguiu comprovar, em 2023, teve alguns navios que a gente conseguiu comprovar que eram de combustíveis da Petrobras, o Copper Spirit, que saiu de um terminal da Petrobras, em São Sebastião, e o Garrincha, que saiu de um terminal da Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Mas depois, como parte da campanha, o que a gente tem visto? A Petrobras, ela tem falado, seja dentro da empresa, mas ela respondeu à Folha de São Paulo, numa matéria que ecoou esse chamado ao embargo energético. O que a Petrobras falou para a Folha? Olha, a gente não faz vendas diretas a Israel mais. Bem, na própria frase dela, já deixava indicado que ela faz vendas indiretas. E a gente conseguiu comprovar isso recentemente. Uma das refinarias que mais exporta derivados para Israel é uma refinaria na Itália, que no mês de junho, que é o mês que ela fez mais entregas de derivados para Israel, em meio à guerra, à agressão de Israel ao Irã, 47% do que essa refinaria utilizou era petróleo brasileiro, extraído pela Prio, que é uma empresa supostamente brasileira, mas que os grandes acionistas são acionistas de grandes fundos internacionais, BlackRock, Vanguard Group, a Perenco, que é uma empresa francesa que adquiriu campos da Petrobras privatizados no governo Bolsonaro e da própria Petrobras. E aí é muito emblemático da privatização, Bruno, porque esse petróleo da Petrobras, que foi para essa refinaria Saras, na Sardenha, ela saiu de uma instalação que chama FSO Cidade de Macaé. Essa instalação ela é da Petrobras, o produto é Petrobras, mas ela é inteiramente terceirizada e privatizada. Ela é operada pela Modec, que é uma multinacional japonesa, que é a maior operadora mundial
de plataformas. Então, a Petrobras coloca na mão de uma empresa imperialista essa empresa administrar uma instalação dela e o petróleo sai direto dela rumo a Israel com um pequeno pit stop numa refinaria na Sardenha, na Itália. Então, eu acho que é inadmissível que uma coisa extraída, um bem natural extraído do nosso território, ele tenha como destino o genocídio. Por isso aqui, esse nome do nosso programa, lutamos para mais nenhuma gota de petróleo para ser entregue a Israel, como parte de contribuir a que não tenha mais nenhuma gota de sangue palestino derramado. Essa posição é a posição que, inclusive, os sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro, em sua maior instância, que é o Congresso da categoria, votou que é contra qualquer venda de petróleo para Israel. O mesmo foi votado no Congresso da Federação Nacional dos Petroleiros, que também é contra. Entregamos sexta-feira passada uma carta à Petrobras exigindo o fim desse comércio. E nós, como militantes do MRT, queremos fazer esse chamado. Essa campanha precisa ganhar força em cada local de trabalho, em cada local de estudo. Para quê? Para impedir, para que não tenha mais nenhuma gota de petróleo para Israel e para que o petróleo seja de fato nosso, e não do imperialismo, e não a serviço do genocídio. Com certeza, Leandro. É revoltante para qualquer trabalhador, jovem, qualquer um que vê o que está acontecendo, o que Israel está fazendo na Palestina, saber que isso está sendo movido com o petróleo brasileiro, né? E teve até recentemente um relatório importante, repercutiu bastante, da Francesca Albanese, que é a relatora especial da Comissão da ONU dedicada a investigar as violações de direitos humanos na Palestina. Esse último relatório, o mote dele, ele é sobre a economia do genocídio, né? Então, é um relatório que buscou apontar quais são as empresas no mundo que mais lucram com o genocídio. E entrou aí do Brasil justamente a Petrobras, como uma empresa brasileira que lucra com o genocídio. Então, é muito importante essa campanha. Acho que ela também é um exemplo do papel que a nossa classe tem, né? Do papel da classe trabalhadora como o sujeito que, com a sua organização política, com independência política em relação aos governos, às burguesias, pode realmente combater, enfrentar esse genocídio e, se ligando com o povo palestino e a sua resistência, contribuir para construir uma saída contra isso, né? Com certeza, a gente se inspira na resistência do povo palestino e da resistência dos trabalhadores em cada lugar, as ações que vários trabalhadores no mundo vêm tomando para tentar impedir esse comércio sangrento, e comércio sangrento que a Petrobras é parte dele e que, com isso, ajuda a enriquecer os acionistas privados imperialistas da própria Petrobras. Então, é crucial como a gente se liga a esse sentimento mundial, como a gente se liga ao povo palestino, para além dessa campanha. E você, né, Bruno, que é trabalhador da USP, um ativista dos sindicatos trabalhadores da USP, foi parte da delegação brasileira da Rede Internacional de Diários, que o Esquerda Diário faz parte, na Marcha Global a Gaza, que foi interrompida, não pôde chegar até a fronteira, impedida pela ditadura egípcia, né, de avançar, e que agora está sendo parte da Global Sumud Flotilha, que vai ser uma grande iniciativa envolvendo muitos países para tentar romper esse cerco e chegar a Gaza. Se você pudesse comentar um pouco sobre essas iniciativas que você está fazendo parte e sobre essas outras iniciativas para se conectar ao povo palestino em luta. Com certeza. Eu acho, a gente vem expressando aqui também no Esquerda Diário, né, como essas iniciativas internacionais, elas são sintoma, são expressão de um sentimento que atravessa milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro, né, que se expressam nessas manifestações, como você estava citando logo antes, em Sydney, antes no Reino Unido, em tantos países, em tantas capitais, e se expressa também o fortalecimento, o crescimento que está acontecendo dessa solidariedade internacional nessas iniciativas internacionais, como vieram sendo, como foi a Marcha Global para Gaza, da qual a gente participou como parte da delegação brasileira e da delegação internacional da Rede Esquerda Diário, e naquele mesmo momento estava tendo, né, a missão do Madlin, da Flotilha da Liberdade, estava tendo o comboio Sumud,
construído pelos ativistas dos países árabes no norte da África, todas simultaneamente com os mesmos objetivos, e por isso mesmo essas iniciativas internacionalmente agora vieram se coordenando, né? A coalizão entre elas está organizando essa próxima missão, que é a Global Sumud Flotilla, que a gente está compondo a coordenação brasileira dessa nova iniciativa. Ela está expressando uma força muito grande, justamente porque a solidariedade internacional e ativa com o povo palestino está muito grande, está crescendo junto com o horror que as pessoas sentem, né? Inspiradas pelo tamanho, pela dimensão do horror, da brutalidade do que Israel está fazendo, e pela dimensão da força e da resistência do povo palestino. A gente viu agora nos últimos dias, em meio a tudo isso, a esse nível de ser, com os bombardeios se intensificando sobre a cidade de Gaza, na cidade de Gaza, o povo palestino fazendo manifestações contra esse novo plano de avanço, de ocupação e de deslocamento, né, de remoção do povo palestino da cidade de Gaza. O tamanho dessa força, eu acho que é um pouco da resistência do povo palestino, é um pouco que inspira o tamanho dessa solidariedade internacional que está se expressando também nessa nova missão, em que são mais de 44 países com delegações participando e construindo dessa ação. É uma ação que vai, dessa vez, toda por mar, uma ação não violenta, que vai estar buscando levar nessas embarcações ajuda humanitária, remédios, comida, fórmula para os bebês, próteses, que são, no fim das contas, frente ao tamanho da necessidade que Israel está impondo com o bloqueio, uma gota no oceano, mas que são, acima de tudo, em primeiro lugar, uma demonstração dessa solidariedade e da batalha de milhares e milhares de ativistas. Foram mais de 28 mil inscrições pelo mundo para participar dessa missão. Eu acho que isso é uma expressão muito contundente da dimensão desse sentimento, porque as pessoas sabem do que se trata e o que estão fazendo ao colocar, né, o próprio corpo para desafiar o bloqueio e desafiar o que o Estado de Israel está fazendo com as suas forças armadas, né? Então, eu acho que o que a gente viu no Egito, a repressão, o papel que o governo egípcio cumpriu, como vários outros governos e lideranças políticas dos países árabes vêm cumprindo de forma conivente com Israel, de forma tão chocante com o que é o sentimento popular nesses países, dos povos árabes que tomam a questão palestina como sua, é uma expressão um pouco da mesma coisa que você estava dizendo, explicando sobre o papel que cumpre o governo Lula aqui no Brasil, ou seja, que nas palavras são governos e direções políticas burguesas que condenam o genocídio, mas que na prática atuam em função dos interesses de classe que representam e que lucram com o genocídio, né? E com a conivência, com a submissão ao imperialismo, que historicamente, desde antes, inclusive, da criação do Estado de Israel e também hoje, bancam e têm no genocídio, na existência do Estado de Israel, um enclave para a defesa dos seus interesses, e a dependência desses países, né, com o imperialismo faz com que, na prática, sejam coniventes e que, por isso mesmo, a gente veja que só com a organização da nossa classe, com independência política, junto a todos os setores oprimidos, junto aos povos do mundo, e em particular ao povo palestino com a sua resistência, é que a gente pode construir uma saída. É com essa perspectiva que a gente veio participando dessas iniciativas e que a gente está construindo e contribuindo com a coordenação dessa nova missão aqui no Brasil, e que a gente vai estar, ao longo dos próximos dias, das próximas semanas, dos próximos episódios desse programa, cobrindo muito de perto e dia a dia no Esquerda Diário essa nova missão e esse movimento de solidariedade, e estamos chamando todo mundo a estar acompanhando por aqui. É muito importante isso que está acontecendo, Gilga, e que a gente está sendo parte, você está sendo parte, essa vontade de milhares de ativistas pelo mundo de colocar seus corpos nessa missão, de colocar seus corpos nessa tentativa de romper o cerco ilegal da entidade sionista ao povo de Gaza, e assim a gente ir tecendo essa solidariedade crescente no mundo, uma solidariedade que tem que ser tomada por nós, trabalhadores, né? A gente vê que, apesar dos discursos, como você falou, países como o nosso, como o Brasil,
falam em genocídio, porém continuam o comércio, vem aumentando o comércio com Israel, e está na mão de nós, dos ativistas, da juventude, dos trabalhadores, desenvolver essa relação, desenvolver essa luta para que não tenha mais nenhuma gota de petróleo entregue a Israel, mais nenhuma gota de sangue palestino derramado, como parte da nossa luta para romper as relações comerciais, diplomáticas e militares com Israel, para que assim a gente contribua na luta numa Palestina livre do rio ao mar. Agora, a gente vai passar para um outro momento aqui do nosso programa de estreia, que é o quê? A gente vai ter uma entrevista, que foi gravada um pouquinho antes aqui do nosso programa, com a Soraya Mislem. A Soraya Mislem, ela é uma ativista palestino-brasileira, jornalista, liderança da Frente de Solidariedade ao Povo Palestino de São Paulo, e recentemente publicou mais um livro sobre a luta das mulheres palestinas. Então, isso é parte das iniciativas que a gente vai ter no nosso programa, entrevistas, para contribuir, para entender a história do povo palestino, a história de sua luta, e também como estão se desenvolvendo ações de solidariedade pelo mundo. Então, vamos começar aqui a entrevista com a Soraya. Vamos lá. Bom, gente, então estamos aqui hoje na nossa primeira entrevista do nosso programa de estreia. Muito contentes de ter a presença da companheira Soraya Mislem, que é uma ativista palestino-brasileira, jornalista, escritora, militante, coordenadora da Frente Palestina aqui de São Paulo, e uma companheira, uma figura muito importante para a luta pela causa palestina aqui no Brasil, que nos alegra muito com a sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vinda, Soraya. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada por terem feito esse convite. Estou muito honrada, né, de inaugurar esse importante programa. Obrigado de estar aqui com a gente, Soraya. E com certeza a honra é toda nossa, Soraya. Acho que ter você numa primeira conversa para a gente contribui muito com os objetivos que a gente tem com esse novo programa de buscar fortalecer a luta pela questão nacional palestina e contra o genocídio que está sendo perpetrado pela entidade sionista, pelo Estado ilegítimo de Israel contra o povo palestino nesse momento. E por isso mesmo, eu acredito que grande parte do nosso público te conhece um pouco, mas ainda assim eu queria começar te pedindo para nos contar um pouco quem é você, a sua trajetória e a relação entre a sua trajetória e a causa palestina. Eu sou jornalista palestino-brasileira e sou filha de um refugiado palestino sobrevivente da Nakba de 48. A pedra fundamental, Nakba, a palavra árabe que significa catástrofe, e a pedra fundamental da Nakba é 48, quando Israel se autoproclama, se forma em 78% do território palestino, mediante limpeza étnica e genocídios, em 6 meses, sobre os corpos palestinos e os escombros das aldeias. O meu pai e a minha família paterna estão entre os 800 mil que foram expulsos, 800 mil palestinos expulsos violentamente naquele momento, 2/3 do povo palestino. Meu pai tinha 13 anos de idade, vivia numa aldeia de camponeses, que era a aldeia de Cacum, uma aldeia grande para os padrões da época, na Palestina, tinha 2.000 habitantes, e todos foram expulsos violentamente, e a aldeia do meu pai está entre as cerca de 530 destruídas violentamente. Então, a minha história, desde criança, eu conheci primeiro a Palestina pelos olhos do meu pai. O meu pai contava as histórias do que era a Palestina antes de 48, meu pai nasceu em 1935, e ele contava da vida simples, ele sempre falava, era uma vida simples, mas feliz, era todo mundo vivendo em paz, com carinho. E ele contava que não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamentos, era uma vida absolutamente comunitária, e que tudo que eles precisavam, a terra provia. Então, ele sempre contava essas histórias, né, o que desmonta um monte desses mitos, né, que Israel construiu para a limpeza étnica, o genocídio, a colonização por povoamento. Porque eu costumo dizer que, se a gente fosse resumir em um termo o que acontece na Palestina, é colonização por povoamento, em que você substitui a população nativa
por outra estrangeira. É o que aconteceu para o extermínio dos indígenas nas Américas, inclusive. E isso já dura mais de 100 anos. A pedra fundamental tem mais de 77 anos, que é a formação do Estado colonial e racista de Israel em 48. Então, ele contava essas histórias e dizia que na infância dele, antes de 48, nunca uma criança perguntou para outra se você é judeu, se você é muçulmano, se você é cristão. Isso não existia. Tinha uma minoria de judeus palestinos. A maioria eram muçulmanos, tinha cristãos, possivelmente não religiosos, e ninguém perguntava para ninguém. O problema foi o sionismo, e o problema é o sionismo, esse projeto colonial racista, sempre em aliança com o imperialismo do momento. Primeiro, o imperialismo britânico, agora a gente sabe o imperialismo dos Estados Unidos. Então, eu gostava de ouvir essas histórias, ele contava de uma forma muito lírica, com muito amor pela terra, e também falava sobre a violência, né, do que levou à expulsão deles e à criação da questão dos refugiados. E sempre falava, vou retornar. Ele falava, quando eu tinha 10 anos, eu deitei embaixo de uma árvore na minha aldeia, eu não troco aquele momento por nada nesse mundo. Enfim, falava depois, quando ele ficou mais velho, meu pai faleceu em abril de 2023, aos 88 anos, no refúgio. Ele nunca se naturalizou. Ele dizia, eu amo o Brasil, mas eu sou palestino. E quando ele ficou mais velho, ele dizia, se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E nem esse direito ele teve. Então, isso construiu, assim como acontece nos campos de refugiados, em que hoje vivem 6 milhões de palestinos, isso é transmitido de geração para geração, esse sentimento de pertencimento, essa consciência de que as nossas raízes estão naquela terra, que lá é nossa origem, e foi a partir dos olhos do meu pai. Então, essa é um pouco a minha história. Em 2010, eu estive na Palestina pela primeira vez. A minha família não é diferente das outras. Vocês sabem, em 67, Israel ocupa militarmente o restante da Palestina, Gaza, Cisjordânia, Cidade Velha de Jerusalém. E a minha família, que nasceu em 48, hoje vive na Cisjordânia e também no exílio, espalhada pelo mundo. E eu estive lá em 2010, realizei esse sonho de pisar na Palestina, e eu não era visitante. Eu não me senti em nenhum momento visitante. Eu já conhecia os lugares, né, pelos olhos do meu pai. E foi muito emocionante. O meu pai era o caçula de 12 e tinha um irmão apenas vivo em 2010, e eu pude abraçá-lo, conhecer esse meu tio, conhecer os meus primos, que é uma família muito grande, como as famílias palestinas são, né? 8, 10 filhos, até com forma de resistência, e também conhecer a família materna, né, que vive hoje numa aldeia, que eu não vou citar aqui, mas é uma aldeia que está sob ocupação militar em 67. Então, depois eu vi, então, com os meus próprios olhos, o que acontecia, o apartheid, a contínua limpeza étnica, a colonização. Depois tentei voltar 2 vezes, e Israel negou as 2 para mim, dizendo que eu sou ameaça à segurança. E em 2011, eu participei da Marcha do Retorno, em que me somei à Marcha do Retorno nas fronteiras. Depois a gente tentou entrar e foi negada a entrada. E essa é uma luta contínua, assim como a Nakba é contínua. E por isso mesmo a gente segue em todas as frentes, lutando desde o Brasil, como luta prioritária, a campanha de BDS, boicote, desinvestimento e sanções. A minha história é um pouco essa. O meu pai, que era muçulmano, falava sempre que o profeta Muhammad sempre dizia, primeira coisa, leia. E ele valorizava muito essa coisa do estudo. E então eu fui buscar também conhecimento até para poder me expressar, levar informação para as pessoas. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado sobre a questão palestina em estudos árabes na USP, e estudei como microcosmo da Nakba no mestrado, justamente ao dedo do meu pai, escutando o depoimento de outros sobreviventes daquele processo também, que diziam exatamente a mesma coisa, e também história, buscando as pesquisas, as informações. E depois, no doutorado, que a gente vai falar mais à frente, né, estudei as mulheres palestinas, o protagonismo das mulheres palestinas.
E hoje, desde 2008, 2009, existe a Frente em Defesa do Povo Palestino aqui em São Paulo, que é um trabalho muito prioritário, porque é a construção da unidade de ação e meias diferenças tão necessária. E é esse trabalho que eu busco fazer aqui hoje, que é construir essa unidade para a mobilização. Essa é um pouco a minha história. Muito obrigado, Soraya. Eu acho que isso que você disse, de que a sua história, a história da sua família, não é muito diferente da história de tantas outras famílias palestinas, faz com que justamente a sua história nos ajude, seja um muito bom começo para essa conversa e para esse programa, para ajudar todo mundo a lembrar que nós estamos numa luta com todas as forças nesse momento, enfrentando um nível de barbárie sem precedentes, né, na atual fase do genocídio, mas o genocídio não começou agora, não começou em 2023, e é a luta contra essa política de colonização, é a luta em defesa do direito de retorno, é a luta por uma Palestina livre do rio ao mar que nos move já há décadas, porque justamente é esse processo de décadas que está tendo um salto agora. É esse processo de décadas que Israel está tentando fazer avançar qualitativamente desde 2023 e nesse momento, né? Então, nesse sentido mesmo, te pediria para você falar um pouco sobre isso, sobre o momento que a gente vive hoje desse processo e do que o povo palestino está enfrentando nessa fase atual. Obrigada por essa colocação, Bruno. Acho que é muito importante dizer isso, que as nossas histórias são coletivas, assim como as nossas memórias, que é o que você colocou, e que há uma linha de continuidade na Nakba. Então, não começou agora, como você disse, e a colonização segue nesses mais de 77 anos, inclusive limpeza étnica, apartheid, genocídio, e já havia, antes de outubro de 2023, essa ação coordenada da resistência, um avanço na colonização, uma expansão colonial muito agressiva, limpeza étnica aprofundada, pogroms em aldeias e vilarejos, cidades, lá na Cisjordânia, os pogroms violentos dos colonos sionistas assassinos, um avanço nessa construção dos colonatos, usurpando cada vez mais terras palestinas, o racismo, a morte, as prisões políticas, isso já vinha acontecendo. E em outubro de 2023 havia 5.200 presos políticos palestinos nos cárceres, incluindo mulheres e crianças, e a tortura institucionalizada. Então, essa era a situação em que havia um avanço da normalização por parte dos regimes árabes. A bola da vez, vocês sabem, era a Arábia Saudita, e os palestinos, que é o que você mais escutava nas ruas e escuta nas ruas da Palestina, sob ocupação, conte ao mundo que viu porque a comunidade internacional nos abandonou. E esse sentimento de abandono, essa percepção de abandono, tem uma razão de ser, porque se há uma linha de continuidade na colonização, há também uma linha de continuidade na cumplicidade internacional histórica. Eu não estou falando de partícipe, porque Israel é um enclave militar do imperialismo do momento. Eu estou falando de cumplicidade, que se dá através dos apertos de mãos, tapinhas nas costas, relações, acordos e silenciamento, omissão. Então, essa era uma situação que se agravava a cada dia, a causa palestina relegada a segundo, terceiro plano, as pessoas esquecendo e Israel avançando cada vez mais. Então, se há essa linha de continuidade, é uma linha de continuidade também na resistência do povo palestino, porque a resistência para o povo palestino não é uma escolha, é existência, sob constante ameaça de apagamento do mapa. Israel, a partir da sua propaganda de guerra contra todo o povo palestino, mentirosa e ecoada por esse oligopólio midiático nas mãos dos grandes capitalistas, se sentiu avalizado para buscar a solução final na contínua Nakba, de extermínio do povo palestino. Isto é o que estamos assistindo há mais de 2 anos e 2 meses. Nós estamos diante de uma situação que Israel busca
concluir o que sempre quis: o apagamento, o extermínio do povo palestino. Então, nós estamos vivenciando e assistindo os horrores transmitidos ao vivo e em cores pelos heróicos jornalistas palestinos, que são alvo direto, e já mataram quase 300 jornalistas palestinos. Nós vimos agora o Anas al-Sharif e toda a equipe da Al Jazeera, e as ameaças aos jornalistas continuam, como ao Saleh, e nós estamos assistindo isso transmitido ao vivo e em cores, as barbáries do que eu tenho falado, que é um patamar superior do genocídio, um holocausto, um campo de concentração em que os palestinos estão colocados há 18 anos, que é Gaza, e que metade dos habitantes em Gaza, dos palestinos, tem menos de 18 anos e já viveram, já vivenciaram, já assistiram 4 ou 5 massacres em Gaza, e agora estão diante desse holocausto, em que Israel matou números oficiais absolutamente subestimados, mais de 62 mil palestinos, e já feriu mais de 150 mil gravemente, amputações, queimaduras gravíssimas, e um relatório do Harvard Dataverse informa que são 377 mil palestinos desaparecidos sob os escombros, 16,5% da população em Gaza. Se fosse no Brasil, proporcionalmente, grosseiramente, significaria algo como 35 milhões de brasileiros. Significaria que cada brasileiro, cada família brasileira teria perdido mais de uma pessoa. Cada pessoa, cada brasileiro, não é nem família. Então, nós estamos diante dessa situação terrível, gravíssima, de um holocausto palestino, em que todos os dias de manhã são dezenas de assassinatos pelas bombas genocidas de Israel, fornecidas, sobretudo, pelos Estados Unidos, já que é um enclave militar do imperialismo, mas, em segundo lugar, pela Alemanha, que afirmou hipocritamente que estava suspendendo a exportação de material de defesa para uso em Gaza. Só que não é só Gaza. E como é que você vai saber o que vai para Gaza ou o que vai para a limpeza étnica aprofundada na Cisjordânia? Então, isso é uma hipocrisia, e nós estamos diante dessa situação. Todo dia você abre as notícias, são dezenas de assassinatos, e não é só bomba, bala, é fome, é sede. Israel instrumentaliza a fome nesse holocausto. Eu estava vendo os números, como eu disse, subestimados, né, e já são mais de 240 palestinos, 250 palestinos que morreram de fome, entre os quais mais de 106 crianças. E eu falei para vocês de 377 mil desaparecidos sob os escombros, e esqueci de dizer que metade são crianças. Então, 70% das vítimas nesse genocídio, nesse holocausto, são mulheres e crianças. 1 milhão de mulheres e meninas estão submetidas à fome extrema e ameaçadas de morrer de fome neste momento. E tem uma situação que Israel destruiu deliberadamente a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos, que poderia garantir alimento para toda a população de Gaza, que inclusive está parado ali no Egito, impedido de entrar. E eles destruíram toda essa estrutura, mataram algo como 360 funcionários, trabalhadores da UNRWA, a Agência de Assistência aos Refugiados, lá em Gaza, e junto com os Estados Unidos, neste ano, no começo deste ano, criaram a Fundação Humanitária Gaza, o que é bizarro chamar de humanitária, porque é uma armadilha, é colocar as pessoas numa armadilha para matar mais. Tanto é que já mataram mais de 1.400 palestinos em busca de alimentos, em busca de farinha, nesse centro de distribuição, nesse falso centro de distribuição de alimentos. 86% de Gaza está ocupada militarmente neste momento por Israel, e Israel, que sempre tentou apresentar a ideia de bom mocismo, ou escondeu seus crimes, principalmente como parte como é fato com o sionismo de esquerda. Aliás, vale lembrar que foi o sionismo de esquerda, os trabalhistas, que inauguraram esse processo. Eles que fizeram a limpeza étnica, o genocídio em 48 e em 67, agora abriu mão disso. Agora é culpar a vítima, é culpar o povo palestino pelo seu próprio assassinato, pelo seu próprio martírio. Então, nós somos os terroristas, o que sempre fizeram, mas agora eleva ao quadrado,
né? E para que não haja nenhuma empatia, nós somos os corpos matáveis. Esse é o discurso. Então, eles falam abertamente na limpeza étnica, sem dizer, obviamente, que é limpeza étnica. Então, fala do plano de expulsar todos os palestinos para a sua própria segurança. Israel, que é ocupante, fala de jogar todo mundo para o sul, expulsar, que está negociando com 5 países, enviar os palestinos, o Sudão do Sul, a Indonésia, a Líbia, Uganda e Somalilândia, que está nessa negociação e impondo esse bloqueio criminoso pleno. Israel é um crime contra a humanidade. E se Israel é um crime contra a humanidade, essa é uma luta da humanidade, porque os palestinos são convertidos em laboratório do mundo todos os dias. As tecnologias desenvolvidas nesse genocídio, limpeza étnica, colonização, apartheid, são testadas sobre os corpos palestinos e depois vendidas para o mundo. 70% se destinam à exportação. E, infelizmente, o Brasil é um destino. Só mais um detalhe, não é só Gaza. Na Cisjordânia, há experimentos Gaza, no norte da Cisjordânia, com bombardeios, por exemplo, em Jenin, expulsão de milhares de palestinos das suas terras, um avanço brutal da colonização, da limpeza étnica, os pogroms, e agora, há uma semana, o ministro da Segurança Nacional de Israel construiu um colonato com 3.000 casas, que impediria definitivamente, fala abertamente, a construção de um Estado palestino. E o mundo precisa parar de assistir isso, precisa parar de ser cúmplice, precisa parar de silenciar e se omitir, porque, como a Palestina é o laboratório do mundo, se não fosse porque é um holocausto, pela indignação com o holocausto, porque se a Palestina é o laboratório do mundo, para além do genocídio pobre e preto, que já é feito com as mesmas armas que matam os palestinos todos os dias, e o extermínio indígena, são as mesmas armas que vão atingir todo aquele que se levantar contra um sistema que nos oprime e nos explora. Como dizia o revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani, a causa palestina não é apenas a causa dos palestinos, é a causa dos revolucionários, das massas oprimidas e exploradas na nossa era. Então, e agora é uma questão de vida ou morte, nós precisamos parar esse projeto imediatamente. E nós temos o que fazer nos nossos lugares para isso. Queria agradecer mais uma vez as palavras suas, Soraya, tanto para a gente viver essa memória coletiva, viver também um pouquinho o que você conta das memórias também do seu pai, e justamente queria partir um pouco do que você estava terminando aí sua fala agora. O que podemos fazer nos outros países justamente para mostrar nossa solidariedade, para que o povo de Gaza, o povo de toda a Palestina, sintam que não são negligenciados. A gente vê no caso aqui do Brasil, né, recentemente o governo Lula tem voltado a usar a retórica de que é um genocídio, e é um genocídio o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem diversos dados que têm mostrado que tem aumentado o comércio do Brasil com Israel. O comércio de armas tem aumentado, como tem aumentado a própria exportação de petróleo. Queria que você comentasse sobre a campanha de fim de relações comerciais, militares e diplomáticas com o Estado colonialista e racista de Israel, e, em particular, também essa ênfase que tem sido dada por diversos movimentos ao embargo energético, porque Israel e seu genocídio não funcionam só com armas, né? Também precisa de energia para mover suas tropas, seus tanques, e é uma questão que a gente adota, inclusive, como nome aqui do nosso programa estreando, né? Nenhuma gota. Que a gente quer mais nenhuma gota de petróleo para Israel e mais nenhuma gota de sangue palestino derramado. Então, queria que você comentasse sobre a campanha de ruptura de relações e, particularmente, também sobre a questão do embargo energético. Essa campanha é absolutamente central para a gente e é um chamado do povo palestino por isolamento internacional a Israel, um apelo do povo palestino por isolamento internacional. Há 20 anos, os palestinos lançaram a campanha de solidariedade internacional ativa e efetiva e concreta, que é o BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções a Israel. E sanções, o boicote é boicote a empresas, a produtos, desinvestimento de fundos que
colaboram com Israel, e sanções é muito central, porque sanções é sanções por parte dos Estados nacionais. E a própria relatora de Direitos Humanos para a Palestina, Francesca Albanese, diz que todos os Estados nacionais têm que cortar e suspender os laços com o Estado colonial e racista de Israel. E ela apresentou um relatório falando, por exemplo, citando até a Petrobras, isso em 2023, no envio na exportação de petróleo para Israel. Isso antes de outubro de 2023, e saiu um relatório recente da Agência Nacional de Petróleo mostrando escandalosamente que aumentou a exportação de petróleo em 51% por parte do Brasil. Não importa se é Shell, se é Total, né, que são empresas que têm as concessões dos campos, o petróleo é brasileiro. Inclusive, essas concessões deveriam ser revistas. Mais um motivo para rever essas concessões. E se o petróleo é brasileiro, deveríamos seguir, como fizemos com um chamado do BDS por embargo energético, basta de abastecer o genocídio, porque, de fato, a exportação de petróleo, que acontece desde o governo Bolsonaro, ela abastece os tanques para o genocídio. Então, essa campanha que foi chamada pelo movimento BDS, que é a principal coalizão da sociedade civil palestina, ela teve como centro justamente o embargo energético. Agora, em 9 de agosto, se completaram 40 anos de um decreto emitido, olha só, por Sarney, que impunha sanções ao apartheid na África do Sul nos anos 90 e incluía proibir exportação de combustível, de petróleo e derivados. E é isso que nós estamos querendo, para isolar internacionalmente o Estado genocida de Israel. O embargo energético é muito central. Nós não podemos continuar a permitir que qualquer gota de petróleo brasileiro abasteça o genocídio, como está dizendo aqui no nome do programa, nenhuma gota de petróleo, nenhuma gota de sangue palestino. Então, isso é muito central para a gente, é um embargo energético, muito central o embargo militar, porque Lula tem afirmado que é genocídio, até subido o tom, e se apresentou, o governo brasileiro apresentou algumas sanções, mas elas são absolutamente tímidas, insuficientes e algumas simbólicas. Por exemplo, falou que ia proibir a exportação de equipamentos de defesa para Israel. Isso representa menos de 1%, gente. Menos de 1% através da Taurus. E se pode impor sanções para que uma empresa privada não mande armas para lá, isso significa que pode impor um decreto para que uma empresa privada que seja não mande petróleo para Israel, ok? Então, o grosso mesmo é importação. Em 2024, o Exército compraria 36 blindados obuseiros ao valor de R$1 bilhão. A nossa campanha ajudou que suspendesse essa compra, mas as Forças Aéreas Brasileiras compraram drone no meio desse genocídio. Compraram mais drone para sua coleção no meio desse genocídio. Fizeram acordo para suprimento de peças e manutenção com empresas sionistas. Então, isso tem que parar. E, além de tudo, essas armas, essas tecnologias testadas sobre os corpos palestinos estão na mão das polícias, por parte dos governos estaduais, que promovem o genocídio pobre e negro, o extermínio indígena. Inclusive fuzis, blindados. O Brasil precisa parar de ser porta de entrada para a importação desse material que é testado sobre os corpos palestinos. E o Brasil tem uma importância muito central nisso, porque o Brasil é uma liderança na região aqui na América Latina e tem esse potencial de alavancar essas sanções em toda a região. Se o Brasil dá esse passo, há uma possibilidade de avançar muito nesse isolamento internacional que é apelo do povo palestino. Então, o embargo energético é fundamental, nem uma gota de petróleo, nem uma gota mais de sangue palestino. Embargo militar, também boicote acadêmico, porque a gente sabe que as universidades têm convênios com universidades israelenses, que é onde se desenvolve a tecnologia, a pesquisa e a ideologia para o genocídio, para o Holocausto, como a USP. A USP tem vários acordos com o Estado, com universidades israelenses, inclusive Israel Corner. Eu tenho dito, faz décadas, faz 20 anos que nós estamos falando em BDS.
O governo brasileiro, por exemplo, anunciou que ia investigar importações de colonatos dentro do Tratado de Livre Comércio Mercosul-Israel como uma das suas medidas. Tem que sair do Tratado de Livre Comércio. Não tinha nem que ter entrado. E não é só produto de assentamento. Você não tem como saber o que é de assentamento e o que não é. Então, a gente tem que esclarecer, informar as pessoas e lutar e ouvir o apelo do povo palestino por isolamento internacional. Embargo energético, embargo militar, nenhuma relação com o Estado genocida de Israel. Que Lula rompa todas as relações comerciais, econômicas, militares e diplomáticas com o Estado genocida de Israel. Com certeza, Soraya. Eu acho que espero que essa conversa seja um chamado a todo mundo que está nos ouvindo a se somar justamente a essa luta, porque cada um e cada uma, cada trabalhador, cada jovem aqui no Brasil que vê essa situação, vê o genocídio e se indigna, eu acho que muitas vezes eu escuto isso com frequência, vendo as imagens de um horror tão sem limites, se sente um pouco impotente, mas nós podemos sim fazer a diferença e, na verdade, só nós, no sentido de nós, a classe trabalhadora, a juventude, os setores oprimidos, com a nossa organização independente, podemos fazer essa diferença. Leandro tem sido uma voz ativa dentro dessa campanha pelo embargo energético e contra a exportação de um recurso que é do povo brasileiro para abastecer o genocídio, como diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro. Eu, que sou trabalhador da USP, sou ativista do Sintusp, também fico feliz em vir compartilhando com muitos estudantes e trabalhadores da universidade a luta dentro da universidade por esse embargo acadêmico e pela ruptura dos convênios com as instituições israelenses. E com isso queremos, acho que essa conversa seja um chamado a todo mundo aqui no Brasil, aos jovens, aos trabalhadores, a ver que, como você dizia um pouquinho antes, a causa palestina é a causa de todos os trabalhadores, de toda a juventude, de todos os lutadores no mundo hoje. E, para ir terminando, queria te pedir para nos contar um pouco sobre o seu novo livro. A gente está bastante contente com o anúncio dele. Nesse sábado agora, temos o que acredito eu que seja a primeira atividade, espero que de muitas, de lançamento desse novo livro, Uma História das Mulheres Palestinas, uma obra muito importante. Então, abro para você contar um pouco sobre o livro, sobre esse trabalho de pesquisa, sobre as atividades de lançamento que você quiser comentar, e a gente ir fechando com isso. Soraya. Muito obrigada. A gente está lançando esse livro, que é uma história das mulheres palestinas, dos salões aos primórdios da literatura de resistência, que é a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado na USP, sob orientação do professor Dr. Michel Sleiman. Foi muito generoso comigo, então pude desenvolver essa pesquisa, que, na verdade, era uma preocupação, porque pouco se fala do protagonismo das mulheres palestinas. E as mulheres são as maiores vítimas em uma situação de opressão, porque elas são agentes da produção e reprodução da vida. É importante dizer que elas também são protagonistas da resistência. E uma das ideologias para continuar a nos matar é justamente dizer que somos submissas, exóticas, e estamos afeitas a uma violência pela nossa própria cultura, o que é tudo mentira. É homogeneizar o povo palestino, né, dentro dessa ideologia orientalista de um Oriente inventado de bárbaros, não civilizados, afeitos à violência por natureza, que não podem tomar o destino nas suas mãos ante um Ocidente, que seria o inverso, de civilizados, avançados, racionais, lógicos. E é uma ideologia para a dominação e colocar as mulheres nesse papel de submissas ou mais oprimidas que outras, num país, por exemplo, o Brasil, que mais mata mulheres, né, um dos que mais matam mulheres, recorde em feminicídio, em estupros, contar o protagonismo dessas mulheres e as histórias delas, contar o protagonismo dessas mulheres e as histórias delas é muito importante, e e ao mesmo tempo há uma marginalização na história. Isso não é só sobre as mulheres palestinas em relação à luta das mulheres. Então eu busquei na minha pesquisa trazer um pouco desse protagonismo, trazendo um período muito chave, que é desde meados do século XIX até os anos 60,
que cobre momentos muito importantes e acontecimentos históricos que vão explicar historicamente o que está acontecendo hoje, inclusive. Então, você pega desde o surgimento, a partir da Narda, que é Renascimento Cultural Árabe, e a ação das mulheres, o surgimento da luta pela defesa dos direitos das mulheres lá atrás, sempre atrelado à luta contra a colonização. Inclusive, tem o que as mulheres palestinas e as mulheres árabes chamam de feminismo anticolonial, fazendo uma crítica ao feminismo liberal, que acha que as mulheres palestinas precisam ser salvas da sua própria cultura, da sua própria natureza, e elas dizem, não, nós não precisamos ser salvas, essa ideologia ajuda a colonização, contribui para a colonização, nós precisamos de apoio efetivo. Então, o meu livro traz esse retrato, desse percurso, faz esse percurso e mostra que as mulheres palestinas sempre tiveram um protagonismo, seja das letras aos campos de batalha. Traz algumas poetas, a literatura de resistência, e evidencia, inclusive, a importância de todos os meios de luta. Né? Sumud. Sumud é uma palavra árabe que significa firmeza, persistência, resistência, resiliência como resistência, em todos os aspectos da nossa vida. E talvez o maior marco, a maior voz feminina da literatura de resistência, que mostra essa virada a partir dos escombros da Nakba, é a voz da poeta palestina Fadwa Tuqan, que o então ministro da Defesa de Israel, lá atrás, Moshe Dayan, em 67, responsável pela ocupação militar em 67, do restante da Palestina, dizia que cada verso dela fazia 10 guerrilheiros. Então, essas histórias que eu tento trazer no meu livro, e trazer esse protagonismo histórico das mulheres e as suas próprias histórias, nomeá-las, apresentá-las para a sociedade, para todo mundo, né, na perspectiva sempre, né, de libertação da Palestina do rio ao mar. E para isso é muito importante que a gente rebata esses estereótipos, né, e coloque as mulheres no lugar que elas merecem. Por isso mesmo, eu dedico o livro a todas as heroínas palestinas das letras aos campos de batalha, além de dedicar o livro à minha mãe, que é uma mulher forte e corajosa, também de origem palestina. Então, o livro é isso, né? Eu convido todo mundo, né, a vir ao lançamento no próximo sábado, 23 de agosto, 18 horas, na nossa Casa Palestina Aljânia, e acompanhar, né, os próximos lançamentos. A gente vai para o Rio de Janeiro, viu, Leandro? Já tem um convite do Comitê de Niterói para lançar o livro aí. Ótimo. Vou estar de Petro num debate dia 6 de setembro também. Vou levar meu livro para aí também, quero levar para todos os lugares. Acho muito importante a gente contar as nossas histórias e dizer que nós temos uma perspectiva histórica de libertação, porque nós conhecemos, né, a nossa história, a história de uma terra milenar de heróis e de muita dor, muito sacrifício, muito sangue, mas na luta da humanidade, sabemos, como é dito nas ruas da Palestina, e foi dito para mim, né, que vários ocupantes passaram por aquelas terras, nenhum conseguiu ficar, e que nenhum imperialismo dura para sempre. O nosso destino é a Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados. A gente precisa acelerar esse processo, e para acelerar esse processo, nenhuma gota de petróleo para Israel, nenhuma arma comprada por Israel, nenhuma tecnologia militar e ruptura de todas as relações com Israel, inclusive desde o Brasil. Muito obrigada por estar aqui. É uma honra vocês terem me convidado para inaugurar esse programa tão importante. Muito obrigada mesmo. Acho que a gente que tem que agradecer de ter sua presença nesse primeiro episódio, nossa inauguração aqui do nosso programa. É muito comovente e movente. Quanto que a gente vê da luta do povo palestino, que inspira, como você disse, né, uma causa para todos os revolucionários no mundo, é um exemplo, e quanto que a gente aprender da luta do povo palestino atual e toda a sua história, o que você traz no seu livro sobre a história da luta das mulheres palestinas, acho que é muito comovente e movente de nos empurrar adiante na necessidade de, em todos os países do mundo, em cada local de trabalho, cada local de estudo, fortalecer uma luta em solidariedade ao povo palestino, para contribuir
que a Palestina seja livre do rio ao mar. Com certeza, nenhuma gota mais de sangue palestino derramado. Obrigado demais, Soraya. Nós vamos estar juntos nesses lançamentos, tentando também espalhar o livro, que estou pessoalmente ansioso para pegar, e com certeza é uma contribuição indispensável. E, de novo, muito obrigado. Muito nos honra a sua participação aqui com a gente hoje, Soraya. E para todo mundo que está terminando de assistir, que chegou até o fim desse primeiro episódio, muito obrigado também. Nosso objetivo com esse programa é fortalecer a luta do povo palestino, a causa palestina. Então, não deixe de compartilhar, divulgar, comente aí o que funcionou bem, o que vocês acham que a gente pode melhorar para fortalecer, a partir dessa primeira experiência, esse programa como uma ferramenta que seja uma ferramenta de todos os que lutam pelo fim do genocídio e por uma Palestina livre do rio ao mar. Muito obrigado, continue seguindo e até o próximo episódio. Nenhuma gota de petróleo para Israel, mais nenhuma gota de sangue palestino derramado. Até o próximo episódio.